A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Estudaremos hoje a lição de número 2 da classe pré-adolescentes. O título é O Poder do Alto no Dia de Pentecostes. Nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, que tem como título Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Só lembrando que a classe pré-adolescentes tem como faixa etária a idade entre 11 e 12 anos. Então esta é a idade sugerida para o aprendizado desta lição, desta revista. A lição de hoje tem como título, nós já falamos, o poder do alto no dia de Pentecostes, tem como palavra principal Atos 2, 1 ao 13. Essa leitura será realizada em classe de aula, leitura bíblica em classe. Essa leitura fala exatamente sobre o derramamento do Espírito Santo. Então o professor realize juntamente com os seus alunos. O texto destacado aqui na página inicial da nossa lição está em Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Amém? Então vamos lá para mais uma lição. Que o Senhor abençoe o professor, professora e os alunos, todos possam ser abençoados e serem cheios do Espírito Santo, assim buscando a plenitude do Espírito Santo, que faz com que sejamos capacitados para fazer melhor ainda a obra de Deus. Já estamos aí na caminhada, mas precisamos sempre fazer mais para o Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração, e também pessoas carecem da pregação da palavra de Deus, e nós somos os instrumentos que o Senhor levantou para realizarmos esta maravilhosa obra. Professor, só lembrando que ao final da lição, deixarei uma dinâmica aí para auxiliar o amado professor, juntamente com os alunos, na captação do conteúdo. Temos 3 objetivos nessa lição, que primeiramente será destacar a ordem de Jesus para os discípulos esperarem em Jerusalém. Em seguida, explicar o significado do dia de Pentecostes. E por último, detalhar como ocorreu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Então vamos lá, vamos logo para a lição, que tem aqui primeiramente aqui um tópico, não é um tópico, é um parágrafo, que saúda o pré-adolescente, o aluno em sala de aula. Olá, querido pré-adolescente! A Bíblia traz vários detalhes de como ocorreu o batismo no Espírito Santo entre os discípulos. Então, falaremos aqui do batismo no Espírito Santo, que os discípulos receberam ali quando estavam reunidos buscando ao Senhor. E explicaremos, então, qual é a motivação desse acontecimento. Por que os discípulos precisariam ser cheios do Espírito Santo? E no fim, destacaremos com embasamento na palavra de Deus e com muito conteúdo que era necessário para que eles continuassem a pregação do Evangelho. Então vamos lá. Tópico 1. Os discípulos reunidos no cenáculo. Jesus falou claramente aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Eles deveriam aguardar em Jerusalém com fé e esperança pelo cumprimento da promessa divina. Este é um detalhe muito importante, já para deixar bem claro para os nossos alunos que eles precisam ser cheios do Espírito Santo, aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, Verdadeiramente nós estamos falando do batismo aqui, o derramamento, ser cheio, ter a presença do Espírito Santo. Todos eles já têm a presença do Espírito Santo, porque aceitaram a Cristo, porque fizeram um compromisso de servir ao Senhor, e o Espírito Santo está moldando eles dia após dia. O derramamento, ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, é necessário para que nós possamos, sim, fazer mais ainda em sua obra. Isto não quer dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo, que não tenha esta presença. Pelo contrário, aceitou a Cristo, o Espírito Santo já habita em seu ser. O Espírito Santo é aquela pessoa em nós, aquele sentimento em nós que quando estamos prestes a fazer algo errado, o Espírito Santo nos alerta que não é bom, não vá por este caminho, não tome essa decisão, faça isso, faça aquilo. É isso que esta é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Os nossos alunos precisam ter esse entendimento de que é o Espírito Santo que nos dá o discernimento do que é certo e do que é errado. Só que ele pode fazer muito mais através de nós, como instrumentos em sua presença. Ele pode nos capacitar para termos ousadia para pregar a palavra de Deus. Quantos adolescentes nós vemos pregando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor com ousadia, falando para as pessoas que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus faz restauração no seu lar.
e também sendo exemplo, sendo moldado na presença de Deus, para que os outros adolescentes, para que os jovens, juvenis vejam eles como um grande exemplo na presença de Deus. O Espírito Santo tem este poder de realização nas nossas vidas. Letra A. Como seria o revestimento? Então, como seria o revestimento de poder? Esta talvez seja uma das muitas perguntas que eles façam, porque pela faixa etária estão conhecendo muito ainda do que é esta obra maravilhosa, estão conhecendo de uma forma ampla como o mundo funciona, como é a realidade hoje no país. Eles estão em uma fase de grande aprendizado. Então, talvez essa seja mais uma de suas perguntas dos adolescentes, dos pré-adolescentes, porque é uma fase de muitas dúvidas, é uma fase que levanta dúvidas, levanta questionamentos, é uma fase de, muitas das vezes, que nós precisamos conter a rebeldia de nossos filhos, por exemplo, ou como professores, superintendentes em sala de aula, para que eles tenham o desejo de fazer a vontade de Deus e ser obediente a Deus, obediente aos pais, às pessoas que são mais velhas, por exemplo. É isso mesmo, as pessoas que são mais velhas, que são dignas, né, de respeito, eles precisam ter esse ensinamento, não como hoje não... os valores hoje estão ficando invertidos e os nossos pré-adolescentes, aqueles que não servem ao Senhor, não estão sendo ensinados, a maioria deles não estão sendo ensinados a respeitar o próximo, os pais, até os pais. Então veja bem a que nível chegamos. Então é importante o papel da escola bíblica dominical neste trabalho. Quando Jesus, então vamos lá para responder a pergunta, né, de como seria o revestimento do poder. Quando Jesus ordenou que os discípulos esperassem em Jerusalém, isso está em Atos capítulo 1 e também em Atos 2, nós podemos, se o professor quiser se aprofundar e também ter uma segurança, fique com uma tranquilidade para lecionar a aula. Leia esses 2 capítulos, ou vá adiante ainda e entenda mais. Mas é importante nós fazermos a leitura da palavra de Deus para termos mais entendimento, mais embasamento, fundamentação em sala de aula. Ele disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para testemunharem a mensagem do Evangelho. Vou explicar aqui. Jesus, antes de morrer na cruz, ele falou para os discípulos que eles não estariam só. Jesus morreria e ressuscitaria e voltaria aos céus, mas que deixaria o Espírito Santo para ajudá-los na pregação, no dia a dia, porque os discípulos estavam acostumados a andar com o Mestre, e quem anda com o Mestre Jesus nunca mais vai saber como andar sem ele. Esta é a verdade. Não há vida sem Jesus, né? Esse é um fato, esta é uma verdadeira afirmação. Não há vida sem Jesus. E os discípulos estavam ali com Jesus, vivendo pessoalmente, Jesus ali fisicamente. Só que Jesus falou que de forma alguma os abandonaria, que estaria sempre com eles e deixaria o auxiliador, que é o Espírito Santo. Agora ele estaria nos corações dos discípulos, nos corações de todos nós, nos guiando em nossas decisões, nos dando coragem para pregar a palavra de Deus. Este é o papel do Espírito Santo, de consolar nos momentos de luta, nos momentos de tristeza que apareceria ali para os discípulos, eles que foram açoitados, maltratados, cuspidos, humilhados, porque pregavam o Evangelho. Mas o Espírito Santo era justamente para que eles batessem o pé, tirassem a poeira e continuassem na pregação do Evangelho, continuassem em sua missão. A igreja, os discípulos tinham uma missão e para que eles cumprissem, era necessário força. E essa força provém de Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo para que eles pudessem continuar. Então Jesus falou para eles, antes de morrer, que deixaria o Espírito Santo. Após ressuscitar, Jesus se encontra com os discípulos e assopra o Espírito sobre eles ali, mostrando um pouco do que seria o batismo com o Espírito Santo que veio acontecer lá no dia de Pentecostes, 10 dias depois do Senhor Jesus ascender aos céus. Então foi tudo bem próximo. Mas esta foi a garantia de Jesus, esta foi a promessa de Jesus. Esta foi a promessa de Jesus e também, mesmo que uma promessa, era necessário que eles tivessem fé e se movessem. Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos ali que estavam dentro da casa com medo. Jesus falou para que eles tivessem paz e também deu ordenanças a eles, que eles pudessem buscar o Espírito Santo para que eles afastassem todo medo, todo desentendimento ou algo que atrapalhasse eles. O Espírito Santo daria o entendimento para cada um deles. Então eles seriam preenchidos do poder divino para agir em favor da pregação do Evangelho. B. A espera dos discípulos no cenáculo.
Então os discípulos ficaram esperando no cenáculo, agora esperando ali para que fossem batizados, para que fossem cheios do Espírito Santo. Lucas, o autor de Atos, relata que os discípulos estavam reunidos no cenáculo da casa onde moravam. Um local ali onde eles se reuniam, chamado cenáculo, dentro da casa, dentro um espaço reservado dentro da casa. O cenáculo era um espaço reservado para refeições. De acordo com o comentário Beacon, editado pela CPAD, o cenáculo pode ter sido o lugar onde realizou a última ceia. A Bíblia fala que foi um cenáculo, mas não deixa bem claro se foi o cenáculo da última ceia, mas sim poderia ser exatamente o mesmo cenáculo onde Jesus realizou a última ceia com os discípulos, que inclusive foi o local que Jesus deu instruções a eles, né, de como lidar com a morte do próprio Cristo naquela cruz. E também ali Jesus falou que naquele momento em que Jesus estava reunido com os discípulos, Jesus falou que deixaria o Consolador, o Auxiliador, para os discípulos continuarem e perseverarem na pregação do Evangelho. Provavelmente a casa pertencia a Maria, a mãe de João Marcos, pois encontramos descrita em Atos 12:2 como o principal lugar onde eles se reuniam. C. O início da igreja histórica pentecostal. É exatamente o trabalho dos discípulos, o movimento, a movimentação dos discípulos, a disposição dos discípulos em buscar o Espírito Santo e serem cheios, fez com que a igreja nascesse. A comunidade, com propósito de adoração, com propósito de buscar ao Senhor, com propósito de ajudar o próximo, com o propósito da pregação do Evangelho, com a disseminação da palavra de Deus a todo canto da terra, em todo lugar, Samaria, Judeia, até Samaria, como a Bíblia cita ali em Atos, por exemplo, que até Samaria, porque Samaria era um local que os judeus não queriam passar, havia uma certa rivalidade ali, uma rivalidade histórica. Diante dessa situação deles estarem sido capacitados, o Senhor deu a eles ousadia e coragem para pisar naquele lugar que eles faziam, normalmente eles davam a volta àquela cidade ali, para não passar e ver, para ter um encontro com aquele povo. Então, a ousadia do Espírito Santo faz com que possamos pregar a palavra de Deus em lugares que nós nem imaginamos pisar, em lugares que nós nem em nossos sonhos queríamos estar, nem no sonho, né, ou nem no pesadelo. Mas o Espírito Santo fez isso. Por isso que Paulo, ele foi embaixador em cadeias. Ele fala, ser embaixador, do cristão ser esse tipo de embaixador, de representante do Evangelho de Cristo. Então a igreja se iniciou. Atos dos Apóstolos registra o início da igreja histórica, exatamente no momento em que os discípulos recebem um derramamento do Espírito Santo, né? Quando eles estavam ali reunidos e quase 120 pessoas receberam e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Além de esperar a promessa divina, os discípulos tiveram que decidir quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Então fizeram ali um sorteio, e nesse sorteio quem venceu, quem foi o escolhido foi Matias. Então Matias, ele continuou ali compondo, né, no caso, os 12 discípulos. Agora Matias no lugar de Judas Iscariotes. Tópico de número 2. Só lembrando ao professor que se tiver alguma dúvida sobre o primeiro tópico, segundo, terceiro, faça perguntas aí nos comentários, o que for possível fazermos para ajudar os nossos irmãos, estarei respondendo os nossos amados irmãos. Também peço já ao meu irmão que deixe o seu like, nos ajude aí com o seu like, se inscreve no canal. Isso aí ajuda muito para que os vídeos cheguem a outras pessoas. Recomende esse vídeo a outros irmãos, ou até o ímpio mesmo, para que eles recebam a palavra de Deus e tenham as suas vidas transformadas. O tópico 2, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma das grandes festas dos judeus. Sim, Pentecostes era a festa da colheita, a festa das primícias, que se oferecia ali, agradecia ao Senhor pela colheita, pela grande colheita realizada. Era uma festa de agradecimento, era um momento de purificar a alma e marcar um novo começo para a vida, assim como a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Os judeus, eles tinham muitas festas, e essas festas
né, através dessas festas, eles expressavam sua gratidão ao Senhor, alegria. E é maravilhoso o cristão ter estes momentos no qual ele dedica somente para adorar o Senhor. Isso não deve ser só em festas, deve ser o tempo inteiro em nossas vidas. Essa dedicação, esse amor, essa alegria, não é só em festas, né? É o tempo inteiro. Mas nós vemos aqui na Bíblia que os judeus tinham esses momentos especiais aqui onde eles festejavam, adoravam, agradeciam ao Senhor. Aqui a festa do Pentecostes, eles agradeciam pela colheita e também agradeciam ao Senhor pelas maravilhas que ele havia realizado. Só lembrando que a festa de Pentecostes era realizada 50 dias após a Páscoa. E nessa Páscoa do Pentecostes, foi a Páscoa que Jesus morreu. Jesus foi morto e depois ele ressuscitou 40 dias, ascendeu aos céus. E após os 40 dias aí, quando Jesus ascende aos céus, 10 dias depois acontece essa festa da colheita, né, o dia de Pentecostes, onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Então a letra A já foi explicada aqui, então vamos para a letra B. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Enquanto os discípulos aguardavam o cumprimento da promessa divina, a cidade de Jerusalém estava cheia de prosélitos. Prosélitos eram pessoas que antes praticavam outra religião que não era o cristianismo. E desta forma eles haviam convertido ao Evangelho de Cristo. Então eram convertidos que abandonaram suas religiões antigas. E na cidade de Jerusalém estavam ali a cidade estava cheia de pessoas estrangeiras, ou seja, havia ali vários idiomas, pessoas que falavam cada um com a sua própria língua da sua determinada região. Quando nós lemos Atos ali, acho que, se não me engano, no capítulo 2 fala de irmãos da Panfilha, Frígia, cretenses, árabes. Então eram pessoas de vários lugares, de vários países e cada um com sua língua. Naquele dia o Senhor enviou o seu Santo Espírito sobre os discípulos de um modo extraordinário. Por essa razão, quando usamos o termo pentecostal, estamos nos referindo à manifestação do Espírito, que teve início no dia de Pentecostes. E foi nesse dia que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que estavam ali reunidos, buscando ao Senhor. É algo que nós precisamos fazer com que os nossos alunos compreendam, que muitas das vezes, para alguns, pode ser que demore para esta bênção, para que Deus derrame esse Espírito Santo sobre a vida deles. É necessária uma busca, e nessa busca nós devemos buscar conforme é a vontade de Deus, com um desejo genuíno em nossos corações, de sermos melhores para o Senhor, de termos o desejo de fazermos mais para o Senhor esteja despertado em nós, até que o Senhor nos contemple com esse batismo, com o batismo no Espírito Santo. O Senhor falou para que eles esperassem em Jerusalém, que eles se reunissem ali, orassem, buscassem, mas esperassem até que o Senhor fizesse esta bênção maravilhosa. E assim foi, o Senhor realizou e batizou muitos que ali estavam reunidos, muitos que aguardaram o momento, muitos que não pararam de buscar. Este é o detalhe principal para quem quer ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida santa, uma vida de compromisso com Deus e buscar incessantemente, sem parar, sempre buscando. Não recebeu hoje, buscou, orou, jejuou e não recebeu ainda? Continua, persevera. Este é o ensino de Jesus aos discípulos e a nós, que é necessário buscar, é necessário perseverar nesta busca. Não foi um evento só para os discípulos, letra C, né? A vida do Espírito Santo no dia de Pentecostes ficou marcada para sempre na história da igreja. Esse dia não foi um evento isolado, nem ficou restrito àqueles que estavam presentes naquele momento. O revestimento de poder é para todo cristão, para todos que buscam ao Senhor, para todos que têm o desejo de ser cheios. Muitos ainda não entenderam como é a ação do Espírito Santo, ou como deve, na verdade, fazer, como deve realizar essa busca. Ou muitos também ainda não entenderam o quão é maravilhoso ter mais capacitação dos céus, do Senhor, para que nós possamos realizar com mais autoridade a obra dele, com autoridade de sua palavra, com poder do Senhor em nossas palavras. É exatamente isso que nós recebemos de Deus: dons, talentos, autoridade, ousadia, coragem para ir, o desejo de buscar mais, o amor ao próximo. O Espírito Santo desperta em nós tudo isso, e assim nós podemos ser crentes melhores, irmãos melhores, adoradores melhores. A palavra de Deus diz lá em João, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ela não sabia como adorar.
Então o Senhor Jesus falou para aquela mulher que chegaria o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Assim eles adorarão com todo o seu ser, com toda a sua alegria. Não importasse onde eles estiverem, eles poderiam adorar a Deus. Não importasse a circunstância que estivessem passando, eles poderiam acessar ao Pai, estar com o Pai, estar ali sentindo a presença dele nos momentos de agonia, de tristeza, de dor, de lutas. Esta é a garantia do Senhor Jesus para a igreja. E a igreja, sim, precisaria muito desta ação para que ela pudesse realizar esta missão. E assim foi. A igreja foi muito abençoada, foi muito, cresceu. A palavra de Deus diz que ali 3 mil almas, mais de 3 mil almas receberam a palavra de Deus e assim converteram dos seus maus caminhos. Mais de 3 mil almas para o Senhor através da ação do Espírito Santo na vida dos irmãos que ali estavam na pregação do Evangelho e no amor ao próximo. E a palavra de Deus diz que com este amor eles repartiam tudo. Eles vendiam suas fazendas e repartiam com aqueles que eram pobres. Oravam uns pelos outros, buscavam incessantemente e também meditavam na palavra dos apóstolos. Aquilo que era pregado, meditavam e aplicavam em suas vidas. A ação do Espírito Santo ela é singular, ela é única na vida do cristão. 3. A descida do Espírito Santo. A partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Então os discípulos receberam uma autoridade nunca vista, um poder nas suas palavras, um mover genuíno na vida deles que eles talvez nunca imaginassem, porque eles estavam temerosos até então. Então, dias atrás eles estavam com medo, trancados, sem saber o que fazer. A palavra de Deus lá em João 20, basta os irmãos lerem João 20, depois o Senhor ainda, 8 dias após o Senhor se encontrar com eles e tentar acalmá-los, eles continuaram presos ali naquela casa com medo de sair para pregar o Evangelho. Então 8 dias depois o Senhor Jesus volta lá e eles estavam mais uma vez com medo, mas o Senhor capacitou e agora eles estavam pregando a palavra com autoridade. Os discípulos cheios de poder. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo quando o poder de Deus veio sobre eles e todos falaram em outras línguas. Como aconteceu ali naquele momento, as manifestações de som como vento forte comprovaram que Deus estava ali presente. Deus se fez presente de uma forma audível. Foi um som de um vento veemente, impetuoso, forte, impetuoso, passando ali naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deus deixou bem claro para aqueles que ali estavam que era Ele agindo para abençoar a sua igreja. Foi um sinal sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Atos 2:2 aqui, né? Nesta versão bíblica que é diferente da RC. Sabendo que a classe pré-adolescentes às vezes pode ser melhor para o professor explicar com uma Bíblia, uma tradução NVI, NVT, NTLH, para que eles tenham uma melhor compreensão. Muito provavelmente isso aqui seja uma versão NTLH, né, na tradução da linguagem de hoje. Mas vejamos aqui 2:2 na Almeida Revista Corrigida. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. É o mesmo sentido, né? Mas é porque essa palavra que nós, na RC, nós conhecemos mais, até ouvimos muito em louvores, mas é o mesmo significado. Então eles foram cheios do Espírito Santo naquele lugar e a partir daquele momento as suas vidas mudaram. O batismo no Espírito Santo, essa promessa é para todos que creem. O batismo é para todos que creem. É preciso crer que nas palavras de Jesus, na ordenança, naquilo que Jesus falou para os discípulos ali e serve de tal forma para nós, porque o Senhor continua batizando, o Senhor continua levantando, nos capacitando dia após dia. O Senhor Jesus não mudou a sua promessa, a promessa continua viva e é necessário buscarmos também com vontade, desejo e sem temer, sem não ficar pensando ali para os nossos adolescentes, não olhar para o lado para ver a reação do amiguinho, da amiguinha ali, da serva do Senhor, que muitas das vezes ainda não compreendeu. É natural que isso aconteça, é natural. Às vezes na busca ali, pode ser que fique pensando, mas o que os irmãos vão pensar de mim? Não devem pensar dessa forma. O relacionamento deles, neste momento, deve ser com o Pai. A busca com Deus, a busca direcionada ao Pai, o desejo em seus corações, o desejo, aquela chama, para que ela não se apague, deve continuar buscando, até que essa chama incendeie
todo o corpo, todo o ser, toda a alma. E assim tenha o batismo no Espírito Santo. A pessoa precisa temer a Deus, isto é óbvio, isto é para quem é cristão verdadeiramente, obedecer a palavra de Deus, ser obediente, e desta forma estará apto a receber o batismo no Espírito Santo. Muitos ficam agoniados, a receita é obediência ao Pai, temor à sua palavra, amor a Deus e a busca, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 7,7 que aquele que busca, aquele que bate, ele recebe, o que busca, encontra. Isso que a palavra de Deus garante, e com esta ação do Espírito Santo não é diferente. Precisamos buscar, precisamos ensinar os nossos alunos a buscarem o Espírito Santo, orando, jejuando, buscando o Senhor pelas madrugadas. Sim, o pré-adolescente também deve ser ensinado a orar, a buscar o Senhor. Ensine-os. Às vezes nós vemos muitos irmãos falarem: orei meia hora, 1 hora, 2 horas, mas fale para os seus alunos: levante e ore. Levante e ore. Não olhe para o relógio. Busque o Senhor em oração. Não precisa marcar 10 minutos, 30, 20. Se é isso, porque os 30 minutos que orar vai fazer a diferença. Quanto mais oração, mais bênçãos, mais intimidade, vamos dizer assim, mais intimidade com Deus. Mais busca, mais intimidade. Mas não precisa ficar ali, pensando, para que eles não fiquem pensando que isso seja uma regra. A verdade é essa, que isso seja uma regra. Não, o que não pode cessar é a busca. A chama tem que estar continuamente acesa. As línguas estranhas no dia de Pentecostes é a letra C do tópico que nós estamos aqui, o 3. O falar em línguas até os dias atuais é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência principal do batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa tem dúvidas, se ela é realmente batizada no Espírito Santo, está aí a evidência. O falar em línguas. Línguas estranhas. Aquele momento ali que, se os professores quiserem estudar também, 1 Coríntios 14, ali Paulo fala sobre este momento, que o irmão ali que está sendo batizado, a irmã no Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas. E este falar em línguas é ali algo entre ele e Deus. É para edificação individual, a pessoa está sendo edificada individualmente, mas também ele fala que, em seguida ele fala sobre melhor seria se houvesse a interpretação, a profecia, para que todos fossem edificados. Para que todos fossem edificados ali, para os irmãos, para que o ajuntamento fosse edificado. Mas deixa bem claro sobre a ação do Espírito Santo, o batismo e o falar em línguas estranhas como evidência. Ele explica exatamente este ponto. Existem por aí igrejas que não acreditam na ação do Espírito Santo nos dias de hoje, como foi no dia de Pentecostes. Como foi o derramamento do Espírito Santo. Mas a promessa está em Joel capítulo 2, 28, 29, e Pedro, também o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, ele também reafirmou esta promessa para os dias de hoje. A promessa, ela é real, ela é viva. A promessa está feita para todos os cristãos que quiserem receber o batismo com o Espírito Santo. Mais uma vez, devemos lembrar que a busca faz toda a diferença. A busca, o desejo, a obediência à palavra de Deus, para que assim todos os nossos alunos recebam o Espírito Santo de Deus. Com certeza será uma lição de grande valor para os nossos alunos. E esse trimestre, Deus abençoe, para que Deus possa abençoar, que eles sejam batizados com o Espírito Santo de Deus e recebam esta dádiva maravilhosa, este desejo profundo de realizar esta obra maravilhosa do Senhor. Que Deus abençoe. Então vamos lá para a nossa dinâmica em sala de aula. O título dessa dinâmica, que será bem tranquila para o professor realizar em sala de aula, é Cheios do Poder do Alto. Tem tudo a ver com a nossa lição. Os materiais: balões, um para cada aluno. Um balão para cada aluno, canetinhas para o professor escrever em papéis, e nesses papéis o professor escreverá palavras como medo, tristeza, timidez, ódio, palavras deste tipo, palavras que impedem a ação do Espírito Santo, palavras que cause o impedimento no aluno em ser cheio no Espírito Santo. E também uma lanterna. Estes são os materiais. Repetindo então os materiais necessários: balões, um para cada aluno, canetinhas, papéis com as palavras e uma lanterna. Passo a passo para o professor agora realizar juntamente com os seus alunos.
A reflexão inicial. Então, vamos lá. Distribua os cartões com palavras negativas. Como eu já falei, medo, tristeza, fofoca, palavras negativas. Peça que os alunos leiam e comentem como essas atitudes atrapalham a vida cristã. Por exemplo, a fofoca. A fofoca, ela impede a bênção, ela causa desunião entre os irmãos. Então peça para que eles expliquem medo, tristeza, o que estas ações causam na vida deles, na vida dos irmãos, na vida da igreja. Então, após a explicação, o professor entra em cena para explicar que essas coisas que nos esvaziam por dentro são justamente essas coisas que nos impedem, que impede a presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Mas Jesus prometeu o Espírito Santo para encher-nos com coragem, amor, alegria, poder, autoridade da sua palavra, para nos encher com as virtudes do Espírito Santo. Jesus, ele nos capacita, ele muda, nós devemos deixar claro para os nossos alunos que Jesus, ele muda, que ele molda o nosso caráter, e assim nós podemos ser abençoados. Então, seguindo a dinâmica, os balões representam nós mesmos. Então, o professor entregará os balões vazios para os alunos. Em seguida, diga, esse balão representa você. Vamos enchê-lo com ar, que simboliza o Espírito Santo. Todos devem encher os balões. Em seguida, o professor vai aplicar da seguinte forma: mostre um balão murcho para os alunos. Mostre esse balão e mostre para eles como é um balão vazio. O balão vazio representa a pessoa que não tem o Espírito Santo. É uma pessoa fraca, uma pessoa com medo, uma pessoa medrosa, tímida, uma pessoa que não tem coragem para nada. Esta pessoa está vazia do Espírito Santo, então o balão representa esta pessoa, na verdade. Mostre um balão cheio com o Espírito Santo. Agora somos cheios de poder, coragem e alegria. É este o entendimento, né? O balão vazio, a pessoa sem a presença. O balão cheio é a pessoa com a presença do Espírito Santo, que mostra alegria, gratidão, felicidade, prazer em fazer a obra de Deus. É exatamente esta aplicação para os alunos em sala de aula. E para finalizar, então, com a lanterna. Acenda a lanterna. O professor mostra a lanterna, se possível, apague a luz da sala e o professor acende a lanterna. E deixe este ensinamento, que como a lâmpada precisa de energia para brilhar, então o cristão precisa do Espírito Santo para ser luz para este mundo, para brilhar neste mundo, como está lá em Mateus capítulo 5, se não me engano, no versículo 13 em diante. O professor, ali, né, aquela palavra que fala que vós sois sal para esta terra, luz para este mundo. Essa pessoa tem a presença do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo em suas vidas. Amém, professor? Você gostou? O que você achou? Comenta aí. Se tiver alguma dúvida também e nós pudermos ajudar, será um prazer. Vou deixar na descrição também a dinâmica para o professor dar uma lida aí e ficar tranquilo aí na aplicação, né? Não só aqui no vídeo. Então a conclusão no Pentecostes os discípulos foram cheios do Espírito Santo e nunca mais foram os mesmos. E Deus quer fazer o mesmo com cada um de nós, cada um dos nossos alunos, e com certeza será bênção. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.